No ar, o Resenha Tricolor número 196, semana sem jogo, mas não semana sem polêmica. Em São Paulo não existe semana sem polêmica. O que aconteceu com os 20 clubes da Série A acontece com quem? São Paulo Futebol Clube. Barolo, boa noite, bem-vindo novamente ao Resenha. Boa noite, queridão. Tudo bem, Junks? Tudo bom? Mas São Paulo não tem uma semana de sossego, né, cara? Inacreditável. Mas a gente vai falar muito sobre isso aí. É um assunto muito delicado, né, velho? Um assunto muito delicado desse problema que a gente está vivendo. O que aconteceu ontem foi surreal. Tem várias coisas que eu até postei um vídeo ontem, tem várias coisas que a gente precisa falar de protocolo, de o que aconteceu com os jogadores do Goiás, sobre exame que não dá para confiar. Realmente, eu estava em dúvida se a gente devia ter voltado com o futebol ou não, mas cada vez eu estou tendo mais certeza que não devia ter voltado, cara. Mas agora, não duvido que vai parar, né, cara? Duvido que vai parar. Vai continuar, uns clubes cumprindo o protocolo, porque tem condições de cumprir, outros não, por não ter condições ou por ter menos responsabilidade. Não sei, a gente vai discutir. Mas é um momento muito delicado, cara. Um país com 100 mil mortes, 3 milhões de casos detectados e a gente jogando futebol, eu acho complicadíssimo, né, cara? E aí, Rodrigo Junqueira, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Caião, Barolo, estamos aqui de novo. Mesmo quando não joga, tem dor de cabeça, tem coisa para comentar, tem polêmica e outras coisas interessantes aí que a gente vai comentar bastante, mas assino embaixo aí com o discurso, senhores, mas vamos que vamos. Abertura, produção. Os assuntos da semana. Cara, a entrevista do Daniel Alves, que já passou faz um tempo, mas a gente não conseguiu comentar porque saiu no dia que saiu o programa passado, então acho que vale dar uma passada, porque o Barolo estava falando aqui em off sobre o Daniel Alves, então acho que vale dividir um pouco os nossos 18 milhões. Teve a questão da Aishura aí, que essa história é mal contada, e agora estão jogando nas costas da empresa um possível não pagamento, mas a gente precisa entender que o São Paulo teria cumprido com tudo que foi combinado no acordo. Então, temos que falar sobre isso e, obviamente, o jogo não realizado essa semana, né? Você quer começar por onde, Barolo? Quer falar do Daniel Alves? Também falou ontem, também se posicionou sobre a partida adiada contra o Goiás, que eu não entendi nada aqui no post, mas é uma deficiência minha. Eu que não consigo entender o que o Daniel Alves fala. É uma deficiência minha, não é nem culpa dele. E ele falou, né? A gente até estava comentando sobre uma foto que tem dele na apresentação dele, cercado de conselheiro, papagaio de pirata, todo mundo querendo aparecer, e depois do vexame do Catadão lá do Mirassol, sem nenhum demérito ao Mirassol, faço sempre questão de frisar isso, não é demérito do Mirassol, é o contrário. E aí a entrevista que ele deu sozinho, né? Uma semana depois da eliminação, quase uma semana depois, falou muita coisa, mas o que eu esperava dele nessa entrevista não aconteceu, que foi ele falar da parte técnica, né? Que essa humilhação nunca mais vai acontecer, que o time não jogou nada, que tem que jogar mais bola. Mas aí, né, falou do marketing, aí falou que todo mundo do São Paulo não é todo mundo que vai para o mesmo lugar, que está pensando no mesmo lugar, disse que ele é um mega vencedor, que ele é o fodão, que ele é o bonzão. E enquanto isso, o Palmeiras está comemorando o título e a gente não está comemorando nada. Mas foi o cara que colocou a cara a tapa, até porque ele se posiciona numa posição de dono do São Paulo. Hoje, quem é o dono do São Paulo é o Daniel Alves, porque ele viu um buraco ali no clube sem comando, ele assumiu esse comando. Mesmo, na minha opinião, não tem a menor competência para assumir comando de nada, porque o Daniel Alves nunca foi protagonista por onde ele passou, ele sempre foi um ótimo, excelente... Mas até aí ninguém que está lá tem também, hein? Então empatou. Exatamente. Então, fica no mesmo nível, né? Ninguém tem competência, ninguém assume o cargo que é para assumir. Vem o Daniel Alves e ele coloca a cara a tapa, porque eu vejo assim, não sei se vocês concordam, o cara que ganha a bala que ele ganha, que assume essa postura, é muito mais fácil eu, que sou um jogador omisso, me escondo atrás dele. Então deixa o Daniel Alves falar. Ganha uma mini e meia por mês, fala você aí, põe a cara a tapa você, entendeu?
Eu acho que é uma postura louvável dele ter colocado aquela tapa, eu acho que sim, porque tem que colocar, né? Assumir a responsabilidade dele. Só que nessa entrevista eu senti falta dele falar do desempenho pífio do time. Barolo, eu acho que o buraco é mais embaixo, cara. Não é só jogador omisso, não. É dirigente. Por que, que o Lugano não falou as coisas que o Daniel Alves falou? Eu esperava o Lugano cobrando o marketing. O Lugano vestiu essa camisa faz 2 anos. O cara também é conselheiro, também é diretor. Conselheiro não, também é diretor. Por que, que ele não bota a boca no trombone? O seu Raí, por que, que ele não fala as coisas que o Daniel Alves falou? Não, mas é isso que eu tô falando, Caio. O Daniel Alves viu que não tem comando, nenhum. Então ele cobra o marketing, ele fala do que ninguém joga pro mesmo lado. Ele assume uma função que não é dele. A função dele é de campo. E fala, ó, o time foi um lixo contra o Mirassol, a gente vai ter que reverter isso. Ele lá no vestiário cobrar os caras. Essa é a função dele. Ele não tem que se intrometer na gestão, mas tem que se intrometer porque não tem gestão. Então o cara vê um buraco e ele acha que ele é o dono do clube, ele vai entrar por essa área que não tem ninguém. O São Paulo é um time sem comando, a gente já cansou de falar aqui. Não. E Barolão, acho que o pior de tudo é que a gente está vendo isso também, Caio, é que acaba blindando o próprio leco das cobranças, entendeu? Fica uma espécie paraíno. Daniel Alves é o cara que se posicionou como se fosse a instituição falando e não vê ninguém a público se manifestar de absolutamente nada. Então, acho que fica muito confortável para essa diretoria ter o cara se fazendo de escudo e os caras todos omissos. É o que o Caio falou. Cadê o Lugano, o Raí? Pássaro, cadê todo mundo nessa hora? Cadê o presidente dando aquelas entrevistas em véspera de clássico para zicar todo mundo? Os caras é omisso do topo da cadeia até lá embaixo. Eu concordo com você. Quando você vê que está sem comando as coisas, alguém tem que tomar o comando. Se é certo ou errado, o comando que ele está tomando é porque os caras deixam. E é essa bagunça que é o São Paulo, entendeu? Então, mas hoje, como torcedor, cara, eu entendo, Barolo, o que você está falando. E num clube que as coisas funcionam normalmente, ninguém pode assumir isso. E quando assume, dá ruim, porque olha o Barcelona, que os jogadores estão assumindo esse papel que está acontecendo. Barcelona está uma puta zona, então eu entendo o que você está falando, mas eu acho que hoje, no São Paulo, eu me sinto muito mais bem representado pelo Daniel Alves do que por todos os caras que estão no comando. Então, quando eu vejo alguém cutucando a ferida, que não somos nós que gritamos aqui a esmo para ninguém ouvir, porque a gente fala com a torcida, o dirigente na hora ruim não assiste, óbvio que não assiste, ele assiste quando a gente está aqui elogiando. Então, eu prefiro ter alguém lá dentro gritando, porque quem sabe Daniel Alves alguém ouça, porque você até falou, o cara criticou o marketing. Supostamente, essa crítica ao marketing tem a ver com a notícia que saiu no dia seguinte da história da iSure. Então ele já estava sabendo, porque teria o São Paulo prometido ao Daniel Alves que acabaria com as questões, com as dívidas em cima de patrocínios que seriam fechados. O suposto calote, que é a versão do São Paulo, não é a versão da empresa, acabaria com esse problema que aconteceu. Uma vez que a notícia vaza que não recebeu o pagamento, o Daniel Alves vai lá e expõe quem está fazendo a coisa errada. Então, eu como torcedor, eu me sinto representado pelo Daniel Alves, cara. Você discorda? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que, tudo bem, eu até concordo com você, só que assim, tá errado, né? A gente não tem que ser representado pelo cara, né? Porque está defendendo até os interesses pessoais dele, que também tem o direito de fazer isso. Até porque ele foi contratado, ele foi receber, fizeram promessas para ele está cobrando aquilo que prometeram para ele, os interesses pessoais dele. Eu só acho que o papel do Daniel Alves não é esse, né? O papel do Daniel Alves não é representar a gente em relação a dirigentes. O papel dele é conversar com os meninos da base, agregar o grupo, fazer o São Paulo trazer toda a experiência dele dentro de campo, de jogador super campeão, para dentro de campo. É que a gente está falando aqui, é o que o Juntos falou, é um clube sem comando. Cadê esses caras? O Leco, ele usa esses caras escuros desde o Ricardo Rocha, desde sempre. Ele usa esses caras para se proteger, porque é um tremendo incompetente. Então, tá tudo errado, tá tudo errado. É que a gente tem o Daniel Alves para falar, para gritar, para defender os interesses dele ou não. Eu não acho que seja o cara ideal, né? Lógico, nenhum jogador tem essa... Tirando o Rogério Ceni, pela história dele, que podia ter essa função. O resto, não. Mas é que a gente está numa bagunça tão grande. Você vê, cadê o presidente do São Paulo, cara? Que não se manifesta
em jogo adiado, não se manifesta em eliminação, não se manifesta em negociação com televisão. É um boneco, Nada. Cara, então assim, tá rompendo o contrato com o patrocinador e ninguém sabe de nada. Não avisa, exato, exatamente. Nada. E eu também vejo o conselho cobrando, né? Eu não vi um conselheiro cobrando, até pegar esse gancho e divulgar que quinta e sexta tem entrevista com os 2 presidentes do conselho, que vão explicar um pouco a situação, os 2 candidatos a presidente do conselho, mas não vejo ninguém cobrar de dentro do clube, cara. Um monte de coisa acontecendo, é como se não tivesse nada acontecendo. Sabe o que lembra bastante um pouco no passado aquele negócio, é o centrão da política brasileira, sabe? Que os caras tá tudo podem estar todos macunados entre eles, ninguém se cobra. É o que você falou no outro programa, Caio. Tá claro para você o que é oposição, o que é situação? Para você, Barolo, tá claro o que é? Esse tá de um lado fingindo que sempre foi oposição. Para mim são todos do mesmo lado. Tá tudo assinado no documento, o nome do cara que tá falando que só estão fazendo errado. E, cara, não tem um papel político definido no São Paulo para que haja essa cobrança e agregar a ideia, não é só cobrar, né, cara? A oposição vem com coisas boas também, alguém que presta, né, Caio? Acho que. Isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês em cima disso, antes de a gente falar do adiamento do jogo, que eu acabei de lembrar. A gente falou que o São Paulo não se posiciona, que não se posicionou no jogo, soltou uma nota às 11h45 da noite, né? E essa semana, mês passado, alguns clubes lideraram um movimento contra a Globo a favor da transmissão do clube local. São Paulo não estava contra a Globo. Ok, entende o quê? Que São Paulo tem um posicionamento a favor da Globo. Aí, essa semana, os clubes a favor da Globo lideraram um movimento a favor da Globo contra a Turner. O São Paulo não estava novamente. O São Paulo realmente não se... Aí todo mundo fala, não, é uma estratégia. Cara, não é uma estratégia. Ele não votou no VAR. Você lembra? No ano passado, quando todos os clubes foram votar, o São Paulo não votou no VAR. O Leco não estava na reunião da Comebol. O Leco não estava na reunião da Federação Paulista. Então não é estratégia, é omissão, é indiferença, cara. O que vocês pensam disso? Porque assim, você pode concordar ou não com os direitos de transmissão, com a MP, tem toda uma questão política envolvida, ok. Só que um lado você precisa ter, cara. Você precisa... Porque beleza, a estratégia do São Paulo, estratégia cacete, porque aí quando as coisas são definidas, o São Paulo vai ser o último a entrar no balaia, porque algum lado vai ganhar e você não tá lá daquele lado, entendeu? Pô, o que vocês acham disso, cara? Dessa posição indiferente do São Paulo, cara, impressionante. Eu acho que a gente fala tanto de poder de bastidor, né? Tá aí. Por isso que o São Paulo por isso que ninguém respeita o São Paulo, cara. Por isso que ninguém respeita o São Paulo. Por isso que a gente é a freira no puteiro. É por isso. É por incompetência, é por falta de habilidade, é por falta de interesse, é por omissão, é por covardia, é por medo, é por tudo isso. Então não tem nenhuma surpresa do São Paulo não se posicionar em nada. Nenhuma surpresa. Ontem os caras colocaram uniforme e foram jogar. Ontem os caras colocaram uniforme e foram jogar contra uns jogadores, um bando de jogador contaminado. Então, o São Paulo não se posicionou. Então, nenhuma surpresa. É que a gente bate tanto na mesma tecla de Leco, de Raí, de Cano, de Pássaro. São eventos que mostram toda a incapacidade dessa gente. Toda a incapacidade de gestores. Mas aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é a torcida pedir para entregar um jogo para o Guarani, para prejudicar o Corinthians, porque o São Paulo não tem poder de bastidor nenhum. Quem que vai respeitar um dirigente que não se posiciona? Quem vai respeitar um dirigente que se esconde atrás de jogador? Quem vai respeitar um dirigente omisso, um dirigente incompetente, um dirigente que não briga pelos direitos do clube que ele defende, que ele diz que defende? Então, não tem nenhuma surpresa nisso, nenhuma surpresa. O São Paulo vai atrás dos outros, é sempre o último a se posicionar, sempre o último a falar, e vai ser sempre o último a ser respeitado. Não é sapo enterrado, não é o primeiro tempo contra o Tigre, o segundo tempo que não jogou. Não é nada disso, é pura incompetência. Não tem outra alternativa. Fato. E acho que assino embaixo o que vocês estão falando, e acho que é o pior dos fatos, né? Assim, você pode ir lá votar o sim ou no não, no VAR ou contra o VAR, você pode errar, só que você precisa se posicionar, você precisa ser homem, você precisa ir lá na frente, falar o que você acha e vir para explicar também para a gente. Eu quero saber por que o cara não foi na porra da reunião.
que o cara tá fazendo de mais importante para não representar o clube que ele representa, caceta? É omissão, assim, cara, realmente... Nada. Puta, cara, é de tirar a paciência do torcedor e tô puto com esses caras. Tô puto mesmo. Essa é a palavra, velho. E outra coisa, Caio, se for estratégia, vamos supor, é uma estratégia. Não é. Não deu certo. Já não deu certo a estratégia. Você concorda? Já está errada a estratégia. Ah, não deu. Se for estratégia, já está errado. Então tem que mudar. Muda, né? Concordo com vocês. E por falar em omissão, o que vocês acharam da posição do São Paulo com relação ao jogo de ontem, cara? Minha opinião, tá? Vamos partir da premissa, acho que isso aqui nós três estamos de acordo para a gente tentar não politizar tanto o programa, que as vidas estão em primeiro lugar, que a pandemia é uma coisa grave, que deve ser levado a sério e tal. Uma vez que a CBF validou o campeonato está em andamento, o que vocês acharam de tudo que aconteceu ontem? Eu honestamente, Caio, eu acho que o São Paulo, por incrível que pareça, tem essa culpa embutida por não se posicionar, por não ter força. Dificilmente aconteceria com alguns outros clubes, que eu nem preciso mencionar aqui o nome, entre outras coisas. Só que me parece que é uma bobagem da CBF, assim, é uma falta de noção de pensar num protocolo que é um protocolo básico, é uma falta de suporte que precisa. E acho assim que São Paulo, a posição é aquela que a gente falou, solta uma nota meia-noite, passando a mão na bunda para ajudar. Eu acho que o protocolo está errado, acho que a CBF fez errado em voltar ao futebol, e acho que da forma que foi feito o todo, o São Paulo fica um pouco isento de culpa, na minha opinião. Não sei se vocês têm essa visão também. Mas se não fosse tão bom, não teria chegado até lá esse ponto. Esse que é o momento. Eu li de algum jornalista no Twitter, eu não vou conseguir dar os créditos, eu posso voltar ao programa que vem e falar, que o protocolo da CBF tem 32 páginas e nenhuma delas contempla o que aconteceu ontem. Tipo, deu tudo errado, e aí? O que fazer? Entendeu? Ou seja, protocolo mal redigido, até agora à noite já saiu uma notícia no Globo que eles fizeram algumas alterações no protocolo, eu vou ler aqui rapidinho, deixa eu achar. Entre elas, os exames agora precisam ser para todos os jogadores do clube, porque até então era só para os relacionados. Aí detectaram 10 com Covid, eles não conseguiram colocar outros para o jogo porque não tinham sido testados. Então, o primeiro erro está aí. Os exames precisam ser enviados 24 horas antes para a CBF, que também não estava no protocolo, que é um absurdo. E eles podem fazer os exames agora em qualquer laboratório, não só no Einstein, que deu todo esse rolo aí. Então, claramente, a gente tem um erro de protocolo, mas a gente também tem outras questões, né, de cumprimento do protocolo. O Barolo tocou num ponto, você levaria o São Paulo, porque já se sabia desde de manhã, né, que o Goiás tinha 10 casos de contaminados. E aí, você leva, expõe todos os jogadores em campo. Se você pensar friamente, o São Paulo fez o que o regulamento exigia, né? Mas é que essa falta de força de bastidores faz com que o São Paulo seja obrigado a expor os jogadores desse jeito. Porque, por exemplo, se é o Flamengo que sabe que os jogadores do Goiás têm 10 e que o jogo pode ser suspenso, o Flamengo não expõe os jogadores ao risco e não coloca os jogadores em campo e jamais tomaria um WO. O São Paulo, acho que por ter tão pouca força nos bastidores, acha melhor expor os jogadores ao risco do que falar, então beleza, se os caras não vão jogar, foda-se, também não vão aparecer e não vão pôr os meus jogadores para aquecerem ao lado dos outros que estavam com ele até ontem, entendeu? Capaz de tomar o WO do Goiás. Exato. Cara, eu acho o seguinte, é uma questão muito complicada, não tenho a minha opinião, mas assim, é uma situação muito complicada. O Brasil é um país continental e mesmo que os protocolos sejam seguidos, né, você tem uma regulamentação de protocolo ali. Só que assim, o Flamengo vai viajar com o seu próprio avião, beleza. Vai cumprir o protocolo, todo mundo confinado, a bolha do Flamengo. Aí você vai jogar contra o Goiás, tem um escanteio, acabou a bolha. Então é muito complicado, é uma situação muito complicada. Mas se o campeonato começou, se o campeonato está acontecendo,
Então, vão ter que assumir os riscos e mudar as regras de acordo com o que está acontecendo. Então, o WO vai ter que ser estudado, sim. Então, se você não tiver time para colocar, tem jogadores que você vai colocar o seu sub-15, como aconteceu na Rússia, que deu uma goleada de 10-1. Então, já que assumiu, já que não era para ter voltado, eu acho, mas já que voltou, então tem que seguir determinadas regras para todo mundo jogar de igual para igual na medida do possível. Só que é inadmissível que aconteça isso, é impossível que aconteça isso. Como é que você vai exigir do Atlético Goianiense o mesmo tipo de protocolo que o Flamengo tem, os recursos que tem o Atlético Goianiense? Então, eu acho que, no meio dessa bagunça toda, vamos falar da posição do São Paulo. A posição do São Paulo é a seguinte: se você tem um líder, se você tem uma gestão, se você tem um presidente que é responsável pela instituição São Paulo Futebol Clube, simplesmente é o seguinte: não jogo. Eu não vou jogar, porque eu não vou perder de WO. Vocês me respeitem, eu não vou jogar. Eu não vou colocar meus jogadores, meu patrimônio aqui, que eu paguei milhões para colocar em risco com jogadores doentes. Eu não vou colocar os meus atletas para entrar em campo, para se contaminarem. Se dane o WO, dane o que for. A instituição São Paulo está em primeiro lugar. Eu não vou me submeter, eu não vou fazer protocolo nenhum. O adversário tem 10 jogadores contaminados com uma doença que matou 100 mil pessoas no Brasil. Que se dane a CBF, que se dane o Campeonato Brasileiro. Eu não vou colocar os meus jogadores em risco, porque aqui é o São Paulo Futebol Clube, e que se dane CBF, que se dane todo mundo. Só que você acha que o nosso dirigente vai fazer isso? Os nossos dirigentes vão fazer isso? Eles colocaram todo mundo de uniforme, caneleira, aqueceram, para com medo de acontecer alguma coisa, tá resguardado e falar, mas a gente estava em campo, hein? Aí vai se pronunciar 11 e pouco da noite, o pessoal do Goiás disse que o São Paulo foi frio, que só queria saber de colocar o time em campo para dizer que estava lá. A gente vai sempre cair no mesmo lugar, vai bater na mesma tecla da incapacidade dos dirigentes de São Paulo. Agora, eu só queria falar uma coisa aqui, que eu queria muito conversar com vocês sobre isso. A posição dos jogadores, cara, dos jogadores, o próprio Daniel Alves. Vamos supor, vocês têm uma reunião com uma empresa, vocês trabalham numa, sei lá, agência de publicidade. Vocês têm uma reunião com uma empresa lá em Goiás. Vocês chegam na cidade, o seu chefe fala assim, os caras lá na reunião tem 10 caras com Covid. Vamos fazer a reunião numa salinha pequenininha, um jogando perdigoto com o outro? Meu, sou eu, pô, peraí, chefe, tá louco? Vai me colocar, vai me expor aí nessa reunião. Que se dane a fusão da empresa, que se dane. Eu não vou entrar. Primeiro o chefe devia falar, eu não vou expor vocês. Nós estamos aqui em Goiás, vamos voltar para São Paulo. A gente não vai participar dessa reunião. Agora, o próprio atleta, o próprio funcionário fala, eu não vou, velho. Eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filho. Eu vou ter uma cobrança de escanteio, eu vou ficar com um cara que teoricamente não está com Covid, mas ele dormiu no cara com a concentração ontem, um cara que está contaminado. Então eu vou disputar uma bola com esse cara aí, né, no escanteio, eu não vou entrar em campo. Eu fiquei pasmo de não ter nenhum jogador do São Paulo, o seu Daniel Alves, Hernandes, sei lá, os líderes do time, falar, nós não vamos jogar. Tem 10 caras contaminados, comprovadamente contaminados lá. Nós não vamos jogar. Isso não aconteceu. Agora, não dá para confiar em teste, não dá para confiar em protocolo, o protocolo foi feito meia boca. É o Brasil, né, cara? É isso. Por isso que eu acho que não devia ter campeonato. Vai ter e vai continuar. Agora, vai ter WO, porque o WO tem que ser considerado nessas circunstâncias. Então, é a bagunça generalizada que ontem coincidiu com a bagunça generalizada aqui no São Paulo. Então, você tocou num ponto importantíssimo, Barolo, porque abriu-se um precedente bem complicado no Campeonato Brasileiro, porque até a própria nota do São Paulo, divulgada às 11h45, disse isso. São Paulo cumpre o protocolo, tanto que a gente não tem nenhum caso de Covid depois da reapresentação, a gente tem feito tudo o que foi exigido, e aí o outro time pode ou não ter cumprido o protocolo, a gente não sabe. O fato é que esse outro time tem 10 atletas com Covid e não entrou em campo. Vamos supor que o São Paulo pegue o Flamengo no Maracanã e o Volpi e o caceta, esqueci o nome do goleiro do reserva. Diego Júnior. O Júnior, o Perry. Os dois pegaram Covid. Aí o São Paulo pode adiar o jogo? Porque abriu um precedente importante. Adiou porque são 10 atletas ou adiou porque não teria condição de jogo? Se o Daniel Alves contra o Palmeiras, numa disputa pela primeira colocação, tiver Covid, o São Paulo vai poder adiar o jogo? E Qual outra o critério coisa, que foi estabelecido?
Outro precedente, por exemplo, agora o Goiás vai jogar contra o Atlético Paranaense. Vamos supor, a CBF manda os caras jogarem. Então, esses 10 jogadores doentes, 9, estão fora do jogo. Vai entrar com o time um catadão. Aí, vai jogar com o São Paulo lá na frente, com todos os jogadores recuperados, o São Paulo joga contra os titulares. Então, Exato. Exatamente, entendeu? Como é complicado. Então, já é uma bagunça, já é o que é. Imagina agora o que vai acontecer no campeonato. Então, qual a chance desse campeonato não acabar com um asterisco no fim da tabela? Exatamente, cara, exatamente. Vai acontecer, vai acontecer de tudo nesse campeonato, cara. E agora, uma pergunta, vai ter jogo do Atlético Goianiense? O Atlético Paranaense vai entrar em campo contra o Goiás? Quem que vai jogar no Goiás? O 15 vai jogar? E pergunta se o presidente da CBF está voando de avião com essa turma também, para fazer a galera jogar, né? Já que tá da salinha, é muito fácil, né? Mas e aí, você no lugar da CBF? A gente já discutiu aqui que o campeonato está acontecendo. Qual que era o caminho para ontem? Cara, devia ter anunciado o adiamento da partida de manhã. Tem jogador contaminado, deu problema no teste. O Einstein está dizendo que deu errado. Acabou, cancela o jogo, cancela. Vamos ver depois que cancela. Volta o São Paulo para São Paulo, não vai colocar uniforme, não vai pegar de ônibus para o estádio, não vai expor ninguém. Tem gente doente lá do outro lado. Vamos cuidar desses caras aí, a saúde em primeiro lugar, cancela o jogo, acabou. Depois a gente vai ver, cancela o jogo. Estou com você, né? E você, Junks? Também, Caio, acho que dá para jogar lá para frente, já que o campeonato vai acabar ano que vem mesmo, vai remarcando essas partidas. Se o cara quer jogar mesmo, mas se o cara da CBF fosse um cara sério e eles não são, era suspender o campeonato e falar, amigão, desculpa, é só ano que vem. É isso. A gente dobra o prêmio para o ano que vem de todo mundo, faz um proporcional e vamos em frente, amigão. Não dá para jogar. E você viu a informação porque é que isso não existe, John. Isso não existe. Tem a Libertadores acontecendo, tem patrocinador, e acho que fora a parte que o Barolo falou do ser um país continental, que a gente não tem comparação no mundo inteiro então rolou campeonato. É que a gente não sabe gerir as coisas, entendeu? O problema é isso. A Champions está ameaçada de não acontecer com o Atlético de Madrid. Não aconteceu lá. O jogo está marcado sexta-feira. Não, mas a gente não pode se comparar ao mundo. A gente está muito atrás dessa turma, Caio. A gente está no momento que é o pior e eles estão no momento que já um pouco passou por lá. É uma coisa assim. Tudo bem, mas vamos comparar os Estados Unidos, que tem mais casos, que tem muita morte, que tá igual. Olha a NBA, cara. A NBA tá rodando lindo. É só você fazer direito. É só fazer direito. O problema não é voltar, o problema é não fazer, não fazer direito. Aqui todo mundo era contra esse tal de lockdown e de isolamento, e aí o pessoal agora tá querendo falar o contrário, entendeu? O pessoal não fez o negócio que era para ter feito. O que eu acho, se o cara quer jogar esse campeonato, ele tem que adiar, cara, porque assim, uma questão desse protocolo, se você tem um infectado no Flamengo, a reserva é o Diego, cara. O dinheiro vai ganhar o jogo. O reserva do Goiás é o Zezinho. Então, assim, você não vai conseguir nunca ter condições iguais de jogo para um time mais fraco. Então, assim, acho que o campeonato tá marcado. O que eu acho que deveria ter sido feito é uma sede fixa. Não precisa ficar viajando todo mundo, não tem torcida. Qual a diferença? Põe todos os jogos na mesma cidade, ou divide em 3, 4 cidades aí, faz uma parte da tabela, todos jogam entre si ali, depois outra parte da tabela entre si, evita a circulação de pessoas. Dá para você melhorar os riscos, entendeu? O que eu acho é que a gente, Brasil como um todo, a gente gere todas as situações muito mal há muitos anos, sabe? Então complica mesmo. E fica mais complicado ainda em relação ao Campeonato Brasileiro, porque assim, você conseguiu fazer, por exemplo, a Copa do Nordeste, as fases finais são disputadas só na Bahia, né? Então, o campeonato curto. Você vai fazer um campeonato com 38 rodadas, com final em determinadas cidades, é muito, pelo gigantismo do Brasil, é muito complicado. E quem administra o futebol é a CBF. Só para lembrar, ontem, no jogo contra o Goiás adiado, a CBF não se posicionou. A CBF só pôde se posicionar depois que o STJD determinou o adiamento da partida. Aí a CBF se manifestou. Antes disso, por eles, ia acontecer jogo normal. O Goiás com 2 reservas sendo um goleiro. Então, a gente é gerido pela CBF, né, gente? A gente não pode esquecer. Pois é. Complicado.
Mas eu gostei da posição do Rafael Moura, diga-se de passagem, respondeu educadamente, sem ironizar ninguém, foi bem. Foi o Rafael Moura, que eu não gosto, gostei do post dele. Agora, vamos considerar que estaremos em condições normais de temperatura e pressão quinta-feira no Morumbi, São Paulo e Fortaleza, né? Fortaleza de Rogério, os deuses do futebol não querem esse encontro da torcida tricolor com o Rogério no Morumbi, que é graças a Deus, né? O que esperar desse jogo aí? O que vocês acham? Fortaleza que perdeu, né, na primeira rodada. Perdeu em casa, né? Eu só estou muito curioso para ver o Lisieiro no lugar do Pato. Eu queria entender como é que vai funcionar esse sistema aí, se continuar do mesmo jeito. Não, sério, estou curioso mesmo para ver. O Lisieiro vai jogar. Você não está curioso para ver se o Reinaldo vai dar uma resposta para o Edmar, que foi eleito o melhor do campeonato? Olha que fase, hein? Se eu fosse o Reinaldo, eu ia jogar para a chuteira hoje. Se eu fosse qualquer lateral esquerdo do futebol paulista, eu aposentaria hoje. Também. Mas eu não entendi essa lógica também da saída. Não estou questionando a saída do Pato, porque até acho que merece. Agora, ele pensou assim, vamos dar uma velocidade, vamos pôr o Lisieiro, ou ele deve deslocar o Igor Gomes para a ponta, o que eu não gosto também, porque o Igor rende melhor nessa posição pelo meio, pôr o Lisieiro, eu não entendi também, né? Isso se for confirmado mesmo, né, novamente. Eu acho que é isso que você falou, ele vai colocar o Lisieiro no meio e o Igor na ponta, porque o Igor também, depois da retomada, não está rendendo nada, né? Talvez ele escolha essa posição para o Igor na direita. Agora, se for da injeção de ânimo, vibração e polizieiro, você... Fudeu. Acho que tem também o ficar com a bola, né? Que o cara gosta muito e o Pato não participa, né? Ali na frente. O Lisieiro não que o Lisieiro participe, um absurdo, mas acho que ele vai querer alguma coisa de criação ali um pouco mais também para frente, né? Mas a teoria é que é um duelo tático interessante, né? Se tudo que o Diniz pensasse acontecesse, seria um duelo tático interessante, porque o Rogério com certeza estudou o jogo do Diniz. Rogério muito provavelmente vai fazer o que a gente estava discutindo nos outros programas, abafar a saída de bola, não dar espaço para os laterais. Então eu quero ver o Diniz saindo de um técnico que tem características parecidas, só que na minha opinião executa melhor do que ele. Que também é um jogo de posse de bola e com menos recursos que o Diniz, né? Exatamente. Sem dúvida. A entrevista dele, ele pede reforços, né, Barolão? Pede os reforços, senão vai ter problemas de rebaixamento, Fortaleza. Então o São Paulo precisa ganhar, né, cara? Obrigação. Aqui a gente não cumpre uma obrigação faz um tempinho, né, gente? Faz tempo que a gente não faz a obrigação, cara. Faz tempo. Qual o teu placar? Aproveita e fala aí. 2-1. Será que a gente vai chegar no momento que a gente vai falar que não é mais obrigação? Vai ser obrigação não cair daqui a pouco. Barolo, qual que é o seu placar? 3-2 São Paulo. Cara, eu ia falar 3-2 também. Eu vou copiar você nessa. Vamos errar juntos nessa. Ô, Junks, tem bola cheia e bola murcha? Não, essa semana não, Caio. Vai sempre. Beleza. Vamos para as perguntas. Vamos lá, senhores, mais uma vez aqui. Perguntas depressivas para o São Paulo Futebol Clube. Hoje tem muita polêmica. Participa aqui com a nossa live aí também, galera. Vamos com tudo. Ô, Barolo, vou perguntar para você. Eu sei que a sua resposta vai ser caricata. O Vini Moraes, ele pergunta o que você achou do Expresso Tricolor que foi escolhido hoje. Expresso Tricolor? Que Expresso Tricolor? Não tô nem sabendo disso. Da seleção do campeonato. Deve ter um monte de São Paulo lá, desses mortos aí. Ah, velho. Ganhou. Final. Campeão de posse de bola, campeão. Meu lateral esquerdo, o que é que ele fala? Esquece. Título. Vamos focar em título. Esquece. Não quero nem saber, título. Ser campeão de posse de bola, ter 300 caras na seleção do Paulista e quem levantou a taça foi o Felipe Melo. Viu? Ou tá no multi ou tá com dificuldades motoras.
Eu tava no mute, o cara tá falando aqui, ó, o Felipe Rafael, que São Paulo tá tão zicado que mesmo quando não é culpa do clube, a gente passa vergonha. Aí, ó, Barolo, você que gosta dessa aqui, mais uma, Jung, já pergunto para você. O Jameson 7, ele tá perguntando se esse jogo que o Goiás não foi a campo não vai tirar a zica do Tigres. Então, cara, eu acho engraçado, você leva pela brincadeira, muita gente falou isso, até comentou isso, eu acho engraçado. Só que a gente não pode perder o foco, né? Não tem nada a ver isso, não tem sapo enterrado, não tem nada. É incompetência que a gente tem falado há tanto tempo. Se é engraçado, é legal, beleza, vale uma brincadeira, eu acho sempre legal, eu gosto de uma zoeira. Mas a gente não pode esquecer que o foco é outro, né? Se esse fosse o problema, seria muito mais fácil. Só que eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Mas, sei lá, vamos. Quem sabe, pelo menos ajuda. O Jefferson Queiros, ele pergunta aqui para mim: Caio, você acredita que o São Paulo possa se transformar em um clube de empresa um dia? Olha, pelo que os pré-candidatos estão fugindo dessa pergunta, eu duvido que seja nessa gestão, viu, cara? Estão fugindo como o diabo foge da cruz. Até, inclusive, lá no clube, eles falam que virar clube empresa é vender o São Paulo Futebol Clube, é vender a camisa do São Paulo. Então, lá dentro, para os conselheiros, principalmente os mais velhos, falar nisso é quase um sacrilégio. Então, duvido que isso aconteça a curto prazo, tá? Então não vende, né? Deixa na mão deles, né? Tá bom assim, deixa na mão desses incompetentes, sabe? Até porque se virar, eles perdem a carteirinha, a vaga na garagem, né? Ingresso de graça. Cara, minha conexão tá uma merda. Tá pausando aqui o tempo inteiro. E tem outra coisa, né? Como se tivesse um monte de comprador aí nessa puta momento da marca maravilhosa para comprar. Vai pôr seu dinheiro lá para você ver. Se não for você que gere seu próprio dinheiro, eu não vou pôr porra nenhuma. Pô, você é louco? Dá pro cara gerir meu dinheiro? O Leco? O Leleco? Até o cara do Líbano lá mandou um abraço pro Leco. Puta, é verdade. O cara do Líbano merece um abraço, né, cara? Somos vergonha muito. Olha só a situação, velho. O cara tá no Líbano, nadando na merda, com merda até o pescoço, comendo arroz com bosta e pouco arroz, e lembrou do Leco. Tá puto com o Leco. É um especialista em catástrofe, né? O cara sobreviveu à bomba e lembrou do Leco. Agora, muita gente aqui perguntando, cara, sobre nossa posição sobre os candidatos. A gente já falou um pouco sobre isso. A gente vai esperar a definição do candidato da oposição, porque isso pode mudar a opinião de muita gente. Não era dia 8 que eles iam resolver? Não era dia 8 que estava combinado de resolver essa questão? Mudou, né, Barolo? Pô, foi para 14 agora, né? Mas aí, não é dia 8, agora é 14, depois muda para dia 20, depois... Pois é. Cara, a eleição tá aí já, não tem nem candidato de oposição, cara. Pois é, Barolo, pois é. Então, aí a gente vai esperar a definição, só que sobre os candidatos à presidência do Conselho, quinta e sexta-feira, 2 entrevistas, um dia com cada, fizeram as mesmas perguntas para os dois, obviamente eles não viram a resposta um do outro, para que vocês tenham a base de comparação e tirem as próprias conclusões. Jungs, Diniz dura até o final do Brasileiro? O PXL pergunta aqui na lata. PXL, se o Brasileiro acabar, mas eu acho que ele não dura. O Barolo, o Bruno Oliveira Ami pergunta aqui, o São Paulo cumpriu com o protocolo correto, Goiás não. WO? Não. Eu acho que, como foi a primeira vez que acontece isso, eu acho que pedir WO agora seria tirar proveito de uma fragilidade do Goiás. Só que o WO precisa, a partir de agora, ser considerado, porque a gente falou no primeiro bloco, abriu um precedente. Então, eu acho que, primeiro, o São Paulo tem que ser ressarcido pela CBF dos gastos que teve de avião fretado, hotel, transporte, o caramba para Goiás, tem que ser ressarcido, porque o São Paulo não teve culpa disso. Agora, o WO precisa ser considerado, sim, a partir de agora. Porque aí, senão, vai abrir precedente muito perigoso. Foi o que o Caio falou no primeiro bloco do jogo supostamente entre São Paulo e Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Aí você pega um time que está na zona de rebaixamento daqui 15 rodadas, na zona de rebaixamento vai enfrentar o líder do campeonato e falar, eu tenho um jogador com Covid, não vou entrar em campo, entendeu? Então, abre um precedente perigoso, sim. Eu acho que ontem, como foi tudo a primeira vez, protocolos errados, protocolos mal elaborados, eu acho que pedir WO para a partida contra o Goiás seria tirar proveito de uma situação.
Só que é o seguinte também, a gente conversou. E agora, o Atlético Goianiense joga contra o time depenado do Goiás, e aí marca uma data para o São Paulo jogar, os jogadores já recuperados, com a saúde em dia, o São Paulo pega os titulares, os outros times pegam o Goiás fragilizado. Então tem que ter um tipo de justiça nisso aí. Então acho que o WO tem que ser considerado sim. Mas também seria o time do Covid contra o time da dengue, né? Porque o São Paulo tá com dengue faz uns 3 anos já. Ô, Jun, o Caio Dias pergunta na lata aqui, Juan Fran ou Igor Vinícius? Caio, hoje eu acho que o Igor Vinícius, cara, eu fiquei um pouco chateado com as atuações aí na volta do Juan Fran, e acho que o São Paulo precisa de um pouco de ofensividade e linha de fundo, cara, e acho que o Igor tá pedindo passagem. Ô, Barolo, eu li em algum lugar, cara, e pelo visto o Felipe Rafael, 83, também leu, acho que foi um jornalista de Pernambuco, que falou que o zagueiro Pedro Lucas, do Sport, saiu já do Sport e está encaminhando para o São Paulo por 4 anos de contrato. Você está sabendo de alguma coisa? Não, não estou sabendo de nada. Aliás, sobre negociações com o São Paulo, não tem nada que eu estou sabendo de negociação. Eu acho que o São Paulo vai... É uma coisa que foi discutida no começo, logo no começo dessa pandemia. Situações de mercado, se forem muito boas, porque vai existir essa oscilação de grana, todo mundo duro, precisando de dinheiro, e o São Paulo vai buscar oportunidades boas de mercado. Só que tem que estar lá dentro, né? Imagina as opções boas de mercado. Mas eu não estou sabendo de nada, não, de negociação nenhuma. Eu li no Twitter, eu não lembro quem comentou, mas eu li sim. Não sei se é verdade, tá? Não estou dizendo que é verdade. Peraí, que pausou aqui minha conexão. Hoje está pior que o Arboleda marcando Morato. Muita gente aqui me perguntando cadê o Dani, cadê o Dani? O Dani teve um mal-estar, né? O Edmar foi confirmado o melhor lateral do campeonato. O Dani hoje não está em condições depois de receber essa notícia, então ele vai se resguardar para a próxima semana. Não está bem. Porque Caio, sua mente tem alguma projeção de títulos do São Paulo? Cara, hoje não. Semana que vem, se ganhar do Fortaleza, talvez eu já mude, porque eu sou assim, né? Um dia no inferno, outro dia no céu. O Bruno Oliveira, vou perguntar para o Junks, hein? Em outras fases ele responderia de outro jeito. Vamos ver agora. Ele pergunta, Junks, quem é capaz de parar o São Paulo, Flamengo ou Atlético? Porra, pergunta de ironia e sacanagem, né, Caio? Peraí. Estamos ali. Ele perdeu outro programa. Estamos no G10, meu irmão. Estamos no G10. Todo mundo elogiando o cara do Líbano. Muita gente aqui. Se perder o Diniz cai, o que você acha, Barolo? Não, cara, não vai cair. Esquece, não vai cair. Vai aquilo que eu falei. Essa gestão aí vai empurrar com a barriga até... Aí vai terminar ali o campeonato em 12º, aí tem eleição, aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Diniz não cai. Cara, minha conexão tá péssima. O Vicente Tomás, o Junks, conhece? Tá mandando aqui, ó, enquanto não separar o social do profissional, seremos piada. O que você acha? Ele quase não fala sobre esse tema. Ele quase não fala e ele tem toda a razão, né, cara? A gente sabe que enquanto tiver interesses além do futebol e diretores que pensam em outras coisas, inclusive pessoas que não são só são paulinas e dividir o clube dessa forma, eu acho que sim, cara. Eu acho que nunca vai ter o foco necessário. Acho que é um modelo, inclusive, das eleições um pouco muito atrasado, e acho que é extremamente urgente e seria primordial esse assunto com os candidatos que não são claros nessa separação ou são contra. Eu sou a favor. Barolo, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar porque eu lembrei disso agora, cara. O que você achou do coque samurai do Volpi? Eu, sinceramente, vou falar uma coisa para você. Eu acho que em determinados momentos, cara... Peraí, desculpa te interromper. E depois que você falar o que você acha, me diz o que o Tele acharia.
Nesse momento, tá? Nesse momento. Não, então, é isso que eu estou falando. Eu acho que em determinados momentos, cara, você tem que ter uma certa lucidez para não. Pô, olha o que a gente está vivendo, cara. Não só no São Paulo, olha o momento que está o país, né? Eu acho que você dá qualquer pala, qualquer brecha para qualquer tipo de comentário, é complicado. Para que fazer? Você lembra que em 2017, que o São Paulo quase caiu, o São Paulo perdeu um jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova? Não lembro quem era o treinador, fez uma substituição, entrou o Júnior Tavares de cabelo prateado. Você lembra disso? O São Paulo na zona de rebaixamento, o imbecil vai pintar o cabelo. Então, é a história da dancinha do Reinaldo, sabe? Eu acho que o Tele Santana, se ele tivesse uma bazuca, ele dava um tiro na cabeça do vô para tirar aquele coque samurai lá. Acho que tem certas coisas que determinadas. Tá, é só um corte de cabelo, beleza, mas, sabe, desnecessário. Não precisa fazer aquilo. Acho que tem que ser um momento de. Aí, muita gente comentou comigo hoje no aquecimento, o Reinaldo dando risada, brincando, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. Eu acho que a gente está numa fase que tudo vira motivo para pegar no pé, tudo vira motivo de irritação, entendeu? Para que alimentar isso na torcida? Torcida que está tão de saco cheio já, torcida que não aguenta mais, entendeu? Para que evita isso? Não é difícil, evita. Joga sério, não dá risadinha, não fica de brincadeirinha, não faz dancinha, não faz coque samurai, evita essas coisas. É uma coisa que não custa nada. O custo-benefício de você fazer esse tipo de coisa é zero. Se você não faz, você tem até uma vantagem com a torcida, sabe? Aí imagina se ele toma um gol, se ele toma um peru ontem, se tem jogo ele toma o mesmo gol que ele tomou contra o Mirassol. Acaba do cara, já entra com a moral baixa no Campeonato Brasileiro, porque a torcida vai falando como o Samurai que ele tomou um peru, tá preocupado com o cabelo e não com o futebol. Meu avô, eu vou explicar, né? Porque você sabe como é falar em rede social. Meu avô sempre dizia: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta estar focado, tem que parecer focado. E o cara aparecer com um coque samurai não passa a impressão logo depois de a gente ter perdido para o Mirassol, tá? Então essa é a minha opinião também. Ô, Jungs, alguém perguntou, mas minha conexão tá tão ruim, cara, que eu não perdi o nome aqui. O Júnior Bastos. E o Júnior Tavares, hein? Porque apareceu no bid, né? Você aproveitaria? Caião, dá para fazer uma sombra para o Reinaldo, mas é o que o Barolo falou. Precisa ver como voltou a cabeça dele, o comprometimento. Menino que a gente tem talento, mas precisa ter um foco grande na profissão. Pelo Reinaldo, em momento, cara, gostaria de ver um treino ou outro do Júnior para poder analisar, mas é uma sombra fraca para o Reinaldo, na minha opinião. Ô, Jungs, encerra aí então, porque, cara, minha conexão tá ruim, eu vou pôr no mute e encerrar com a galera aqui. Beleza, vai pagar a conta lá. Gente, é isso. Nossos desabafos, que as perguntas virão desabafos agora e polêmicos. Obrigado pela participação. Segura que um dia a gente vai comemorar um título. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste, obrigado a você que participou. Gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike. Continue participando, é importante pra gente. Eu tenho um abraço para mandar, é para o cara do Líbano, um guerreiro, um corajoso, um sobrevivente que pensou na nação tricolor como poucos pensaram. Barolo, considerações finais aí. Um abraço para esse cara também, o moleque que consegue importunar até num país que está vivendo um dos maiores dramas da sua história. Mandar um abraço para o torcedor São Paulino que está vivendo um momento, eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta irritação, né? Está todo mundo tão irritado com o São Paulo. E só para a gente sempre tomar cuidado de ter um carinho um com o outro torcedor, sabe? De evitar que a gente já tem tanto problema. Vamos focar, eu sempre falo, vamos focar nos nossos problemas principais, são nossos dirigentes, nossos jogadores acomodados, não ficar chamando o outro de botinha. E eu queria mandar um abraço para o pessoal do Mesa Redonda, o Fábio Prado, a Michele, todo mundo que me convidou para participar do programa. Eu participei domingo, deu uma bela cornetada no São Paulo. Então a gente se encontra, torcer contra o Goiás sempre, contra o Fortaleza sempre, torcer para que se resolva esses problemas aí, mas vamos em frente, né? Tá duro. Boa. Também, um abraço para o Habib, lá do Líbano. Vou mandar também para a doutora Carolina Kassab, para o Paulo Kassab, que fizeram aniversário. Aí são paulinos ilustres, fanáticos, que estão sofrendo que nem a gente. E esperar o que vem por aí quinta-feira. Vamos ver se tem ou não tem jogo.
Boa. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.